O Cavaleiro de Lumières, primeira parte, A Bastarda de Steinensburg, capítulo 1, Amor Espiritual. Ao sopé das antigas vertentes que desciam para Bugres, a velha capital da Flandres Ocidental, e caminhando abertamente para o norte, erguia-se a pequena aldeia de Steinensburg, cujo panorama inconfundível impressionava o viajante pela majestade dos seus pinheiros possantes, como os lendários gigantes da Germânia. Mal o sol declinava, sua auréola de forças rumo do ocidente, pesada nostalgia de sombras, velava o pequeno burgo, enquanto as neves constantes dos montes mais distantes refrescavam o ar, antes mesmo do anoitecer, impelindo os camponeses ao aconchego da lareira se o outono entrava derrubando as folhas do arvoredo. Nada mais gracioso do que o casario modesto, de balcões floridos e tetos de como agrupado em torno do templo religioso consagrado a Nossa Senhora, cujos sinos festivos, dolentes ou piedosos, repercutiam gradamente nas almas simplórias dos aldeões, quais símbolos queridos de bênçãos cotidianas. Imersa em quietação, pacata e serena, com as suas flores, suas casas com janelas ornadas de cortinas azuis, a saudar os transeuntes, se a viração era mais forte, seu cemitério em redor da igreja, a aldeia de Steinensburg, era como um santuário de paz na belicosa Europa do século XVII. O padre Rômulo de Ambrosini era o pastor espiritual das simplórias ovelhas de Steinensburg e suas aldeias satélites. Lumières e Fontaine, oriundo de uma família de nobres romanos, bem cedo abandonara ele o esplendor do ambiente em que nascera, pelo duro ministério de nortear almas rebeladas para o aprisco do Senhor. Era sábio, virtuoso e modesto, e seu lema, por ele honrado até o sacrifício, resumia-se nesta singela frase: tudo pelo amor de Deus. Esse tudo, explicava ele, se lhe o perguntasse, era o sacrifício contínuo a que o amor nos leva. Os últimos sons do sino, tangendo docemente o ângelus, rolavam ainda pela nave do templo silencioso. Padre Rômulo, diante do altar, por ele amado como símbolo de obediência e veneração, oferecia à Virgem as homenagens da tarde, enquanto além, no coro singelamente esculpido, seu pupilo, Antoine Tomás de Vermont, dava asas à inspiração que lhe fervilhava na alma, tirando do hormônio um daqueles hinos com que diariamente acompanhava os ofícios religiosos. Lá fora, pelos campos, à tarde, enlanguecia como se prosternasse para também orar, enquanto os aldeões, ouvindo o planger comovedor dos sinos, evocando a famosa aparição de Gabriel à Virgem de Nazaré, cessavam o trabalho e o vozerio para dizer, respeitosos: lá está o nosso bom pastor, rogando à Virgem por nós. Oremos também com ele. E como que uma vibração de eflúvios celestes dulcificava o ambiente fraterno da aldeia. Corria o ano de 1680 e o rei Luís XIV de Orleans governava a França. Pela nave já se perdiam lentas e suaves as derradeiras vibrações dos sinos e da música que a alma de artista de Antoine Tomás de Vermont bebera na fonte das inspirações felizes e seus passos, também lentos, agora se deixavam ouvir descendo os degraus que levavam à sacristia. Antoine Tomás circunvagou o olhar melancólico pelo recinto. Padre Rômulo demorava-se ao altar.
chegou-se então para o umbral da porta que deitava para o jardim do templo. Cruzou os braços sobre o peito, apoiou-se no portal e, fitando o céu pardacento que começava a recamar-se com o brilho das constelações, suspirou profundamente e esperou. Antoine Tomás era um varão de pouco mais de 30 anos. Nascera em certa aldeia da Provença, de família nobre, mas sem grandes patrimônios. Órfão de pai aos 5 anos, sua mãe paupérrima confiara-o aos monges de Saint-Sulpice, para que se educasse e tomasse ordem, pois a vida religiosa sempre fora digna da nobreza, já que ela, sua mãe, não possuía recursos para custear-lhe os armamentos necessários à vida militar. Rômulo fora seu mestre no convento. Afeiçoara-se profundamente ao menino, e quando a mãe entregava a alma a Deus, recebera dela a tutela da criança, já então com 17 anos, e nunca mais se separara dele. Ordenando-se, Antoine Tomás tornara-se também professor, pois era senhor de grande cultura intelectual e artística, exercendo sua profissão não apenas entre os nobres, mas repartindo-se também em benefício dos menos favorecidos da sociedade. E modesto, leal, sóbrio de costumes, seguia Rômulo nas empresas beneficentes que este se dedicava, por desejar pautar a vida pelos ensinamentos cristãos. E agora ali viviam, voltados para Deus e o trabalho, espalhando bem por toda parte e protegendo os pequeninos ali nas modestas e flóridas aldeias de Steinsburg, de Lumières e de Fontaine. Antoine Tomás era belo e fino de maneiras, um cavalheiro na mais completa acepção do termo. Nesta tarde de outono, apoiado no umbral do templo, consagrado a Maria, a tristeza do moço artista tinha uma razão mais forte. Antoine Tomás pensava em seu amigo, o cavaleiro Henri Lumière, o mais abastado proprietário das 3 aldeias, depois do barão Frederic de Steinsburg, de quem fora vassalo, senhor da quinta Lumière e da aldeola que a circundava, e o mais considerado e temido espadachim em 10 léguas ao redor. Pensava em Berthe de Somerville, a bastarda de Steinsburg, senhora da região, filha de um conde e neta de um moleiro, esposa de Henri, ao qual acabara por de perjurar, atraiçoando os votos do matrimônio. Subitamente, uma voz solícita murmurou às suas costas: "Vamos, meu filho, os rapazes esperam as aulas da noite." Voltou-se e viu Rômulo já embuçado na capa, disposto a sair. "Senhor," respondeu ele, "preparai-vos para mais uma notícia desoladora." "Já a perceber em ti, meu caro Tom. Podes dizer-me, sem rodeios. Certo estou, no entanto, de que não te diz a ti respeito. Tu jamais cessas a vigilância em torno de ti mesmo, razão porque a ti mesmo e a mim poupas de sabores. Apesar disso, não cesso de sofrer. Graças aos teus generosos impulsos pelo próximo, sim, sofres. Sim, meu pai, o pobre Henri Lumière, embebedou-se hoje como jamais o fez. Provoca distúrbios e conflitos por onde passa. Espancou mestre Félix, o taverneiro que ousou pô-lo para fora do seu albergue. Mediu-se a faca com Jacques Sobriel e Camille Corriol, que se atreveram a remoques insultuosos referente à esposa perjura, e marcou-os rudemente na face. Ameaça céus e terra e brada que atacará o castelo de Steinsburg com a rapaziada de nossas 3 aldeias, a qual vem aliciando e adestrando em armas, e com os lobos que puder apanhar na floresta,
a fim de exterminar a raça dos que o desgraçaram, roubando-lhe a esposa, pois responsabiliza os Steinensburg, em geral, pelo ato deplorável de sua Berthe e de Luiz Steinensburg. Não procuraste moderá-lo, trazendo-o ao presbitério como das demais vezes? Desconheceu-me hoje pela primeira vez e espancou-me. Pobre Henri, tenho pressentimentos de que não o salvaremos, meu pai. Ele perde-se irremediavelmente em choques contra o próprio desespero. Padre Rômulo não respondeu ao seu pupilo. Tampouco voltou este a falar. Encaminharam-se, no entanto, para a encruzilhada que dividia a aldeia em 2 bairros distintos, deixando à esquerda o presbitério, onde residiam e mantinham uma escola e hospedagem para alunos e viajantes pobres, e buscaram as vielas que se iam reunir na praça à frente da taverna de Mestre Félix, mal afamado pouso de vagabundos e desordeiros que pelo burgo transitavam. No entanto, se algum mortal fosse possível devassar o pensamento daqueles 2 generosos homens, compreenderia que o de Rômulo del Ambrosini rememorava fatos, lamentando sucessos recentes, enquanto seus passos pesados mediam o caminho, e o pupilo amparava, oferecendo-lhe o braço. Dilacera minha alma, Senhor, perceber que se precipita de queda em queda em um abismo, cujo término considero imprevisível esse pobre Henri, a quem vi nascer, a quem levei as águas do batismo e ensinei a leitura e as contas. Inspira, Senhor, o teu servo, recurso eficiente para salvá-lo agora, quando desde sua infância eu o aconselho e advirto em vão, tentando combater-lhe a descrença em Deus, que parece ter surgido com ele do próprio berço. Oh, Henri, Henri, lembro-me ainda, foi ontem mesmo, meu Deus, há 3 primaveras apenas. Era junho, quando as roseiras se mesclavam sobre os canteiros, acendendo aromas pelos ares, e as cerejeiras enrubesciam-se de saborosos frutos. Vi-os entrar no templo de Nossa Senhora, formosos ambos na sua fulgurante mocidade, para lhes abençoar os esponsais. Ele, Henri Lumières, na sua farda de cavaleiro, com espada à cinta, radiante na glória do seu amor vitorioso, orgulhoso da aventura que lhe faz cabe estranhas claridades no olhar. Ela, Berthe de Somerville, tão linda e tímida, pálida como as rosas de setembro, de olhos baixos, rasos de lágrimas, indecisa e encantadora como um sonho de Rafael. E caminhavam para mim, que os esperava aos pés do altar, ditoso por lhe celebrar as bodas, quando lhe ministrara o batismo e a educação da infância. E que festa então se fez naquele dia, neste burgo que parecia ser o pouso de felicidade. Toda a aldeia vibrou com os noivos na glória do matrimônio. Mas tudo passou, meu Deus. Foram 3 anos rápidos de felicidade. Apenas 3 anos. E no lugar da aventura eterna que então eu lhes augurei, do fundo da alma, que contemplo eu neste momento, um ébrio incorrigível lamentando o perjúrio de uma adúltera. Misericórdia, ó meu Deus! Ao passo que monologava, Antoine Tomás de Vermont. Ébrio, uma vez ainda, ébrio sempre, desde que ela se foi, destruindo-lhe a felicidade. É a paixão, a vergonha pelo ato indecoroso da mulher amada que o desgraça, pois dantes não era assim. Ah, Berthe, Berthe, que mistérios magnéticos existirão em tua alma, para assim perderes de amor a quantos varões se aproximam de ti? Franz Schmidt, que se envenenou e morreu por ter tido a desventura de amar-te.
Manfred, que se exilou para a Holanda tentando esquecer o teu desprezo. Rudolf, que por pouco não enlouqueceu ao constatar que te divertias à sua custa, em vez de amá-lo como ele pretendia. Henri, com quem te casaste, para desgraçá-lo. Luís de Steinensburg, o irmão colasso de Henri, que se tornou infame, sendo um caráter generoso, ao se apaixonar por ti e raptar-te. E eu, Bertie, que também te amo, e não tive forças desse insensato coração rasgar para esquecer-te, sofro também a sua desdita. Henri, porque sou teu amigo, e a ela amo de um amor celeste, desde quando era ainda uma menina, e eu lhe ensinava as letras, quando tu não amavas ainda. No entanto, Bertie amava-me, eu sei, com um sentimento puro e santo, como se ama ao ideal. Talvez unicamente a mim que ela amava, porque ela própria confessou-me seu amor naquela noite amena de outono, quando o crescente lunar enfeitava o céu com sua luz discreta e pura, projetando poesia sobre os jardins do presbitério, onde as rosas morriam por entre as despedidas dos seus últimos perfumes. Meu Deus, há 3 anos que já esse momento passou por minha vida, e eu ainda o sinto vibrar em meu ser como se for agora que o relembro. Eu amava Bertie desde a sua infância, quando, sendo eu apenas um noviço, lhe ministrava as letras e a música no castelo do nosso burro. Cresceu com o tempo o amor dentro de minha alma, em vez de se extinguir. Mas eu não amava com um sentimento humano próprio do coração do homem para com a mulher. Nela eu consagrava a perfeição do amor em espírito e verdade. Era um amor celeste, de uma alma para outra alma, misto de ânsia e fraternidade, espiritual, cândido e piedoso, indefinível, cujas vibrações sagradas me transportavam para Deus. Eu não a desejava para minha mulher. Desejava, sim, a sua presença em minha vida, o seu sorriso, os seus afagos. Desejava ser amado por ela à face de Deus, com a pureza com que amava, vê-la fiel e submissa aos meus conselhos, aos meus ditames da lei de Deus. Parecia-me que eu a amava desde os séculos passados, que ela me pertencia, que era eu o seu pai, o seu tutor perante Deus, a minha família, e por ela sentia tais zelos e cuidados como o pai por sua filha única e bem-amada. Piedade infinita marejava de lágrimas nos meus olhos, quando havia doidivanas a enganar um e outro namorado, enquanto compreendia ser-me necessário renunciar ao desejo de adotá-la como irmã para guiá-la, educá-la, encaminhando-a para Deus. Bertie sabia que era amada por mim, conquanto jamais eu lhe houvesse confessado. Bertie correspondia ao meu amor, pura e respeitosamente como eu amava. Bertie desfazia-se em pranto aos meus pés durante a confissão, pedindo-me consolo para o amor infeliz que era o único a minar em seu coração, advertindo-me de que a impossibilidade de ser amada como amava a desgraçaria. E eu, que a amava, mas nunca lhe o confessara, e era amado por ela, apontava-lhe o santo amor de Jesus Cristo como supremo recurso de amparo na desventura de um amor impossível. Certo dia, Bertie fora ao presbitério em visita a Padre Rômulo, que enfermara. Quando o crescente lunar se desenhou luminoso dentro da noite, despediu-se. Acompanhei até o jardim. As rosas recendiam aromas penetrantes pelo ar vaporizado de sereno. Em torno o silêncio era dúlcido como as santas expressões da fé, predispondo nossas almas às suaves emoções dos afetos que alimentam o coração. Bertie entristeceu-se ao se despedir. Confessou-me que consentiria em desposar Henri Numieres, porque o destino
não permitia que ela desposasse aquele a quem verdadeiramente amava. Chorou sentida, ocultando o lindo rosto entre as mãos brancas que tremiam. Tomei essas mãos entre as minhas, comovido, e procurei consolá-la. Mas ela atirou-se em meus braços, procurando refrigério, e eu unia fervorosamente de encontro ao coração, como se abraçasse um ser docemente amado e esperado desde séculos, palpitante meu coração de uma felicidade desconhecida para mim. Meus lábios, então, beijaram suas faces, beijaram seus olhos e os seus cabelos, tão louros como o sol, beijaram suas mãos e seus vestidos brancos com aquele luar tão puro que contemplava nossas doces expressões. Caí a seus pés, disse-lhe que amava como se ama um anjo ou uma santa, e não a uma mulher, que ela era minha irmã, a minha noiva celeste, que a maioria pelos séculos afora, sempre eterna e espiritualmente, que o meu amor por ela não era a atração da carne que conduz ao sexo, mas a expansão divina do espírito imortal, que vive do amor e para o amor, e deixava livremente correr as lágrimas que ela enxugava com os beijos ternos que ainda impressionam minhas faces. Foi-me necessário, então, chamar em meu socorro todo o heroísmo de que poderia ser capaz para não retê-la para mim e guardá-la como se guardaria a filha ou a irmã adorada, para deixá-la ir-se embora para a conquista da vida, que bem poderia não ser fagueira, ir-se para outro e para sempre. E ela se foi, meu Deus. Foi para os braços, pobre Henri. E eu tudo contemplei em silêncio, sem um coração amigo que me pudesse compreender e confortar na penúria da minha dor.